principal papel hoje aqui é de presidente dos alumni do GMC. Portanto, com a visão da economia que o José Gomes Ferreira tem, misturado com uma visão muito mais filosófica que o Henrique Monteiro tem, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que vamos ter aqui um momento de alto gabarito intelectual. Muito obrigado por terem vindo. E o que eu propunha era que o José Gomes, justamente agora, nos dissesse de viva voz qual é o programa de governo. 2, se depois de ter escrito aquilo já tinha revisto alguma vez o programa de governo, porque, como toda a gente sabe, entre escrever o programa de governo e passar uns meses depois as coisas já são totalmente diferentes. Se algum ministro, primeiro-ministro, proto-ministro, futuro ministro, lhe pediu conselho sobre alguns dos conselhos que ele dá. Bom, eu agradeço imenso ao doutor o conhecimento de estar aqui. Estou numa casa que faz banca que eu gosto. Isso leva-nos depois mais à frente a apreciações sobre a banca que tem sido feita, que eu sou muito crítico, escrevi um livro e não deixo de dizer, mas aqui nesta casa faz-se banca que eu gosto, passo a passo, consistentemente olhando para a economia, e por isso um agradecimento especial pelo convite para estar aqui. Ao Dr. Luís Alves Costa e ao Dr. Pedro Alves Costa, um grande agradecimento também. Eles não se diferenciam fisicamente e também em eficácia e em boa disposição. Portanto, com eles estamos sempre aquela empatia para fazer coisas com boa disposição. E ao Henrique, a quem eu chamarei, não velha raposa, mas velho rei do jornalismo, que tem sempre uma palavra de explicação das causas profundas das coisas e também de boa disposição, porque estas coisas temos que levar a vida também com uma perspectiva airosa para encarar isto tudo, para aligerar a nossa passagem por cá. Devemos dar o nosso melhor contributo, mas também uma perspectiva positiva. Bom, eu proponho-vos analisar o desafio do Dr. Rui Semedo, é muito focado, muito interessante. E depois da crise, é exatamente isso que nos move, é o e depois da crise. Para isso, é obrigatório falar, no momento atual, daquilo que até jornalisticamente é conjuntural e politicamente, porque é o reflexo de tudo o que de estrutural se foi agravando e avolumando. Portanto, eu proponho uma abordagem rápida por aquilo que é conjuntural, para depois ir ao estrutural às questões de fundo. E ainda esta questão, que são os sintomas, os sinais, as atitudes das pessoas, eu devo dizer que começo finalmente a perceber melhor porque é que o Dr. Vítor Gaspar abandonou o governo. Eu começo a perceber... porque além de boa parte do governo não querer mudar de vida, essa aqui é a verdade. Há boa parte do governo que não quer mudar de vida. Grande parte do país também não quer mudar de vida. E tem um garante, que é o Tribunal Constitucional. E não há outra forma de dizer isto. Tem um garante que vai protegendo a manutenção do estado de coisas em muitas áreas que deviam mudar rapidamente. Já voltamos a esta questão mais em pormenor, com tudo o que tem sido chumbado e tudo o que devia ser mudado. Numa formulação mais genérica, o problema é que quem tem agendas de interesses continua a ter mais força que os que querem mudar efetivamente a nossa sociedade. Mas há muita gente a querer mudar a nossa sociedade. Mais do que aqueles que têm agenda, só que os que têm agenda têm muita força. E é isso que temos que fazer, com que a agenda deles diminua de importância e de peso. É que mudar de vida, isto agora já não é uma questão de opção, como sabemos, é uma questão de exigência dos nossos financiadores internacionais que se substituíram, eles institucionais, substituíram-se aos privados que disseram, meus senhores, vamos embora que vocês não nos dão garantias suficientes de pagar. Ou os que ficaram, ficam porque querem 7, 8, 9, 10% de juros e nós não os podemos pagar. Portanto, não é uma questão de opção e o Governo prometeu que íamos mudar de vida porque os financiadores assim o exigiram. E desde logo alterando o Código de Trabalho, voltando à atualidade e às questões muito concretas. O Código de Trabalho mudou muita coisa, já está em aplicação, e agora, mais de um ano depois, vem esta notícia a dizer, afinal, há aspectos que não estão bem e têm que ser mudados e são inconstitucionais. E como vos disse, eu em conversa com o Ministro, ele explicou-me o seguinte: o essencial, o banco de horas, o corte de pagamento de horas extraordinárias e de suplementos, os 4 feriados, os 3 dias de férias adicionais, manteve-se tudo, é constitucional. Só que depois há alguns aspectos que têm a ver com a inadaptação do posto de trabalho,
com as contratações coletivas a sobreporem-se à própria lei do Código de Trabalho, que levaram a este chumbo. E o problema nem é a essência, o problema é a imagem que continuamos a dar para fora. Porque a verdade é que isto não passa semana, não passa mês, que não haja surpresas de uns senhores que, por idade, estão numa classe etária definida, por nível de rendimentos, estão num nível de rendimentos bem definido, e por proteção pelas várias leis que os protegem, continuam protegidos e não estão a sentir a crise eles próprios. E, portanto, acham que o país também não tem que mudar. E esta é a minha interpretação desta atitude destas pessoas, que chumbam cortes de salários, de pensões, de alterações de código laboral, de requalificação, mobilidade, porque tudo indica que deverão também, em relação às 40 horas, dizer alguma coisa negativa. A convergência da Caixa Geral de Apresentações com o regime geral também poderá ser objeto de chumbo. Mas isto são tudo exigências que os financiadores fizeram. E nós o que é que dizemos aos financiadores? Dizemos que não conseguimos? Ficamos todos a olhar uns para os outros? E desculpamos contra ele? Não. E não saímos disto. Os juízes dizem que interpretam uma lei que reflete a vontade coletiva. Mas eu não consigo dizer de outra maneira. Eles são uma força de bloqueio e uma força de bloqueio cada vez mais forte. Só que reforçam a imagem externa, a negatividade da imagem externa e os argumentos da oposição. A oposição essa que é liderada por alguém, eu peço desculpa, eu não quero entrar em política partidária, mas tem que se dizer, classificar a atitude das pessoas. Eu não vejo no líder da oposição outra coisa que não dizer que tem que se acabar com a austeridade e que tem que se aplicar estímulos económicos. Eu não vejo ele a dizer que tem que se cortar em alguma coisa. Eu acho que a médio e longo prazo isto se vai reverter contra eles. Os portugueses vão me perguntar em determinado momento, afinal este senhor quer governar o país gastando mais dinheiro e emprestado por quem? E não quer cortar nada, se nós sabemos que tem que se cortar. A longo prazo eu acho que isso se reverte contra ele. Ele escolheu esta estratégia. Eu acho que é porque o partido está amarrado a interesses do passado que continuam a não querer mudar de vida. É o que eu acho. E até digo exemplos concretos. Ainda ontem, na minha estação de televisão, no canal de cabo, um dirigente que é o Carlos Ferreira, à pergunta sobre a política económica responder, não, isto a austeridade falhou redondamente, temos que mudar e temos que investir na economia. O jornalista, meu colega, perguntou-lhe, mas investir em quê? E ele disse, por exemplo, plataformas logísticas. E eu pergunto assim, o que é que Castanheira do Ribatejo serve para a economia? Digam-me o que serve, porque aquilo é um milhão descampado, com umas ruas, onde foram gastos milhões de euros em infraestrutura e em estudos, para encher os bolsos de alguém. E é isto que ele quer fazer? Eu não sei onde é que esta gente tem a cabeça. Volto a dizer, não é por ser socialista. Há socialistas que têm ideias boas, só que estão maniatados pelos outros. São as tais agendas que acabam por dominar quem tem ideias boas. Bom, e há outra coisa na percepção pública que eu acho que é muito prejudicial para o nosso país, que é esta ideia de que o administrador judicial é que foi o culpado da pré-falência da empresa, que é o que está a acontecer com o governo. A imagem é tão clara quanto isto. E a minha pergunta é, quem é que é o mais culpado da pré-falência da empresa? Foram os sucessivos sócios-gerentes e as suas estratégias de retirar dividendos e de cavalgar dívida e de não ver mercados novos e de não inovar e de querer meter ao bolso e fazer viagens? Ou é o administrador judicial que está agora a querer convencer os fornecedores que têm que cobrar menos pelas matérias-primas e os empregados que têm que levar um salário menor para casa para que a empresa sobreviva? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Só que eu acho que a grande questão do país é que há uma mistificação enorme, e não é só da oposição, nem da liderança da oposição, em que muitas pessoas não conseguem fazer este raciocínio simples e às vezes pergunto-me assim, mas que qualidade da democracia nós temos? Isto é um primarismo grosseiro, pensar que o administrador judicial é que tem culpa. Eu não consigo perceber. Se as pessoas pensarem um bocadinho, de certeza que acabam por chegar à conclusão contrária. Portanto, a herança é enorme, é terrível, nós não conseguimos livrar-nos dela, ainda. Apontaram-nos um caminho, podemos não concordar com ele, mas foram os financiadores que o apontaram e agora andamos a discutir todos, e membros do governo a dizer, não, é melhor não ir por aí. Então vamos por onde? Expliquem. E, portanto, eu tenho a convicção de que, se não assumirmos de uma vez por todas que temos que mudar de vida na organização do Estado, das empresas e da sociedade em geral, não vamos conseguir sair disto. Mas se ficarmos só pelas críticas à oposição, eu acho que também somos injustos. Portanto, volto a referir a membros do governo que não querem mudar de vida, que têm muita
pouca vontade de mudar de vida, e o Dr. Paulo Portas, eu digo as coisas com os nomes todos. Eu peço desculpa, eu faço aqui um parênteses, eu vou falar de coisas críticas, até em relação ao setor financeiro, em relação a empresas que até aparecem como patrocinadoras do evento. Em relação a essas coisas, a minha opinião, reservo o direito à opinião. Quem se sentir lesado, seja pela defesa da honra, seja por contestar, façam um favor. O que eu gosto é de trocar ideias. Portanto, sintam-se à vontade. Mas em relação eu gostava de dizer, em relação àquilo que é a composição do governo, o Dr. Paulo Portas faz um périplo internacional, percebe claramente que dizem que nem pensar em 4,5 de déficit, e ele chega aqui e vem dizer que, sim senhor, quer o 4,5 de déficit. É para confundir quem está lá fora, para lançar a dúvida. Foi o que resultou. Portanto, os problemas não são só da percepção pública e da oposição, são do próprio governo, e isto reflete-se, é um reflexo imediato. É que antigamente, ou antigamente não é o caso, há poucos meses, até estas confusões políticas que todos conhecemos, em julho, quem estava de fora ia lendo umas headlines, ia ouvindo, mas não lhe dava grande importância, porque nós íamos resolvendo as coisas e os mercados tinham vindo a baixar os juros, portanto não havia uma percepção muito de alarme. A partir de julho começa a haver uma percepção de alarme, e agora, com estas divergências todas, e com esta política errada de comunicação do governo, quem está de fora faz perguntas e traduz para relatórios. E os relatórios depois não ficam só nas gavetas. Nós já estamos a ver o que foi o aviso da Standard & Poor's e o que foi ontem o aviso da Fitch. E eu partilho convosco uma coisa. Um passarinho disse-me que a decisão da Standard & Poor's está tomada. Que é muito complicada. Portanto, vamos ver aí mais uma notícia muito complicada daqui a algumas semanas. Já estão a perceber o que vai acontecer com o nosso rating, enfim. E, portanto, agora as taxas de juros mantêm-se teimosamente acima dos 7%, desde final de maio. E, entretanto, o que é que nós ouvimos? Ouvimos o próprio governo, membros do governo, a admitir baixar. Eu não estou, em princípio, contra isso, mas a admitir baixar substancialmente o IRC, a admitir baixar IRS e a admitir baixar IVA. E eu pergunto, mas quem é que paga o orçamento? Desculpe lá, quem é que paga isto? Eu não consigo perceber. Neste momento não se devia falar nisso, se não há alguma hipótese para o fim do programa de ajustamento. E já anda tudo a discutir no Conselho de Ministros baixar o IRS. E eu que estou, nós todos que estamos nesta sala, que estamos a sofrer com o IRS brutal, ouvimos isto e pensamos, mas espera aí, mas agora vamos dar um sinal contrário a quem está a financiar-nos. Eu acho que isto é tudo altamente imprudente. Eu, aliás, faço aqui um parênteses na sequência que tinha para dizer o seguinte. Eu não consigo perceber a política de comunicação do governo. Eu digo, vou responder diretamente. Se eu fosse governante, fazia assim. Meus senhores, querem explicações? O governo vai um dia do mês, numa quinzena, ao Parlamento e está lá, nem que seja 18 ou 20 horas. Responda tudo. Um dia do mês. Numa quinzena. E na outra quinzena, o governo chama os jornalistas, ou a São Reitor, a presidência do Conselho de Ministros, está, nem que seja 18 a 20 horas com os jornalistas e responda tudo. E nos outros 28 dias do mês governar, e governar sem interferências e sem andar na rua a dizer nada. Já lhes disse isto várias vezes, eles sorriem e acham que eu estou a exagerar, mas no fundo, se tem razão. Só que o problema é que agora já não podem mudar. Se adotassem agora esta política de comunicação, isto era uma tragédia, porque nós jornalistas caímos em cima, como é óbvio. Se eles agora nos habituaram a isto, está todos os dias a produzir muita informação, nós é a nossa vida. Bom, dito isto, este relatório da Standard & Poor's que vem dizer que, muito cuidado, porque vocês se calhar não vão conseguir, foi aproveitado, e aqui está outra coisa notável da nossa política portuguesa, foi aproveitado para uma declaração do líder da oposição, que aqui há dias disse assim: vejam como o FMI está a dizer que a austeridade tem que mudar, sinal, e vejam como até a Standard & Poor's diz que não estamos no bom caminho. Então, se a Standard & Poor's vem dizer que se cortam os sistemas de pensões e o risco é que, se não conseguirmos cortar, por isso é que baixam o rating, como é que um líder da oposição faz a demagogia pura de usar isto? Eu não consigo perceber. E também ninguém contesta. Eu lá fiz a minha parte num comentário em antena que lhes desagradou, lá teve um retorno, mas eu convivo bem com esses retornos negativos e, portanto, sem problema nenhum. Bom,
Eu, em relação às baixas de impostos, eu não estou em desacordo, nomeadamente no que diz respeito ao IRC. Acho que não devem ser muito bruscas, nem devem ser substanciais nesta fase, tem que ser tudo muito ponderado. Não estou de acordo, e agora se calhar vou ferir algumas sensibilidades nesta sala, mas eu não estou de acordo que se faça uma redução igual para todas as empresas, nomeadamente grandes empresas que vivem em setores protegidos, não são as que estão no mercado concorrencial, as que vivem em setores protegidos, porque há muitos setores protegidos. Portanto, o conhecimento parte da banca, alguma parte da banca também vive nessa situação que não é puramente concorrencial. Embora outra parte tenham que fazer pela vida e ainda bem e fazem com toda a vida. Mas há outros setores que vivem praticamente sem concorrência. E daqui a bocado, se me derem a oportunidade, eu falarei disso. E nessa parte dessas grandes empresas, eu não estou de acordo que se baixe o IRC. Aliás, eu acho que a continuação, esta proposta de baixa de IRC igual para todos, esconde uma outra intenção, que foi aquela alteração da TSU, que era para dar um bónus a alguns setores, grandes empregadores, grande distribuição, eletricidade, combustíveis, por aí fora. E como o país não deixou, e ainda bem, porque aquilo era uma gigantesca transferência do trabalho para o capital, não tem outra forma de dizer. Agora, aplica-se esta, reduzir muito o IRC. E eu acho que não é justo, porque quem é classe média e média baixa, se está a pagar sozinho a crise, não vamos lá. Eu também agora faço aqui um parênteses para dizer o seguinte: eu às vezes gosto de reduzir isto a 2 ou 3 grandes frases muito genéricas. Se calhar contestará, portanto, melhores conhecimentos históricos que eu, mas eu digo assim: o capitalismo já existia há muitos séculos, já desde o século XIII havia capitalismo incipiente, ou até antes disso. Ele só descolou verdadeiramente quando os patrões passaram a pagar melhor aos empregados das fábricas. Pensem nisso. Foi só a partir daí, porque a partir daí começou-se a distribuir e ele voltou em retorno em poder de compra. E este princípio simples é muitas vezes esquecido por quem segue a matriz do neoliberal. Também aqui acrescento neoliberalismo ou liberalismo, seu neo, o princípio é bom para criar riqueza, mas tem que ser sempre moderado e modulado por uma social-democracia moderada que faça alguma redistribuição. E, portanto, se vamos todos olhar para uma degradação de condições de trabalho, baixa de salários e de nivelamento por baixo disto tudo, não vamos lá. E aí é verdade, a esquerda tem alguma razão nisso. Portanto, também é importante olhar para esses aspectos. Bom, voltando ainda à questão da governação e das fragilidades da governação e daquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. Eu acho também que neste momento nós estamos metidos num beco quase sem saída, que é aquilo que nos comprometemos a fazer por carta do Primeiro-Ministro de 3 de maio à Troika, está lá e não foi mudado. E eles ainda não admitiram mudar nenhuma vírgula. E se me disserem assim, mas era aquele conjunto de medidas que tu achas que deviam ser aplicadas? Não. Também acho que não era, ou sobretudo, algumas não deviam ser aplicadas. O problema é que agora não há volta a dar. Nenhuma. Porque agora temos uma nova desconfiança dos financiadores internacionais sobre a nossa vontade de fazer as reformas. E aquilo foi o que nós nos comprometemos com a assinatura do Primeiro-Ministro. Se quisermos olhar para aquilo que devia ter sido feito, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, conversei em conversa informal com o Primeiro-Ministro sobre isso, sobre o facto de não terem feito logo a reforma do Estado profunda no início, e ele disse-me que sim, que em princípio devia ser esse, mas o PS não ia aceitar. E eu achei a resposta um bocadinho... não me convenceu, porque o PS na altura, quer dizer, tinha acabado de sair de uma governação que nos tinha levado a uma pré-insolvência. O próprio Tribunal Constitucional estava numa situação em que tinha visto o país a chegar a uma pré-insolvência. Não estaria tão aguerrido em relação às medidas. E tudo o que está a ser feito agora, ou o sinal do que está a ser feito agora, devia ter sido feito na altura. Mais do que isso, havia uma lei da mobilidade que permitia pôr funcionários públicos, que, volto a dizer, direi sempre, não têm a culpa de terem sido contratados, mas o output daquilo que produzem, que muitos deles produzem em muitos departamentos, não serve ao interesse nacional. Não serve. Não serve para nada muito do trabalho que eles fazem. E na altura podia ter-se fechado departamentos do Estado e posto funcionários na mobilidade. Ou até mandá-los para casa, despedi-los, porque o sentido dos pareceres do Tribunal Constitucional, dos acordos, permite o despedimento coletivo. Isso ficou escrito no último. Depois as condições em que se faz é que já é outra coisa. Mas nessa altura poderia ter sido feita uma profunda reforma do Estado, não só nesta área de extinção
de departamentos do Estado que não produzem o suficiente ou produzem um serviço ou um bem que não serve à sociedade, como também se poderiam ter feito outras coisas que existem na nossa sociedade, que é a atribuição de isenções fiscais a milhares de entidades. Dezenas de milhares de entidades por este país e milhares de entidades que não justificam perante o país porque é que têm esses benefícios. Estou a falar de uma coisa que os políticos não falam porque têm medo, porque é aí que se ganham ou perdem eleições autárquicas. Isto é muito atual. Mas tem a ver com IPSS e com instituições, fundações que têm uma função aparentemente social e cultural e que é mentira, não fazem nada daquilo. Renovam palacetes da família e renovam quintas e dizem que fazem turismo rural e depois não tem lá ninguém. Isto há muita coisa dessas. E, portanto, essas entidades têm um duplo benefício. Têm isenções e têm também subsídios. Isto já foi relativamente cortado agora, nesta alteração, no PREMAC houve uma alteração de departamentos do Estado e na lei das fundações novas já houve uma alteração. Já houve uma redução dos subsídios. Mas as isenções fiscais continuam. E continuam para coisas que nós não sabemos sequer o que é. Eu aqui, neste ponto, atrevo-me a dizer, e um dia que ele quer exercer a defesa da honra, encararei e responderei diretamente ao visado. Há um senhor que é uma referência do nosso país, tem uma fundação, a mulher tem outra fundação, e ele começou a falar muito contra o acordo com a Troika, quando se começou a falar do corte das verbas para as fundações. Pensem nisso. E, portanto, eu não tenho medo de dizer estas coisas. Quem quiser contestar isso comigo, conteste, o próprio se quiser. É preciso pensar nos sinais que as nossas referências nos dão. Aliás, eu fui muito brando na prosa que escrevi no livro em relação a esta referência da nação, porque eu preciso escrever isto tudo. Mas, enfim, prefiro dizê-lo pessoalmente, e já o disse a pessoas próximas, não tive a ocasião de dizer ao próximo, mas digo quando encontrar. Bom, eu, entretanto, gostava de alertar para o seguinte: a mesma oposição que nos diz que a austeridade não leva a lado nenhum, diz também, à boca cheia, que tem que se pedir um perdão de dívida, uma reestruturação de dívida. Eu, com toda a clareza, eles não sabem o que dizem. Tenho que dizer isto assim. Porque eles não sabem o que é isso, não sabem as implicações que isso tem. É como pensam que é ir beber um café na esquina e agora decidimos diferente e acabou. Não perceberam as consequências. E se nós pedirmos aos nossos credores institucionais que alonguem ainda mais os prazos e baixem os juros, isso é uma coisa. Pedir aos credores privados que perdoem 20% da dívida tem consequências terríveis, porque depois ficamos mesmo herdados durante muito tempo dos mercados de emissão de dívida. E pedir aos financiadores institucionais que colaborem nisso leva-os também a dizer: vocês querem isso? Então vamos agora falar a sério. Agora vamos impor-vos uma condicionalidade com o dobro da gravidade da que tiveram. E vocês têm que cumprir. E é isso que vai acontecer. E é isto que estes senhores que clamam contra a austeridade e para a renegociação da dívida querem. E os que dizem ainda mais, que vão mais além, que querem a reestruturação mesmo, é o que eles querem, é que aconteça uma coisa destas. É, por um lado, os institucionais darem-nos mais dinheiro, exigirem o dobro ou o triplo da condicionalidade, desgraçarem ainda mais a nossa condição de vida, e os privados nunca mais nos comprarem dívida durante 20 anos. É isto que querem. Eu não quero isto para o meu país. Desculpem lá, eu tenho 2 filhas com 16 anos. Não quero que elas vivam até aos 50 anos num país assim. E foi o que aconteceu nas décadas anteriores. Por opção ou por consequência de não termos pago no final do século anterior, andámos muitos anos e muitas décadas afastados. Querem voltar a isso? Eu não quero. Depois há aquelas ideias de sair do euro que eu, francamente, acho que é muito interessante do ponto de vista teórico discutir isso. Também acho que é uma discussão que, em termos práticos, não leva a nada. Fugir disso no dia em que saíssemos do euro, o nosso sistema financeiro, que ficava com as dívidas em euros, ia à falência. Depois íamos pagar as dívidas em escudos novos. Como é que eles pagavam em euros? Portanto, isto é impensável, impensável. Portanto, há que cumprir, pagar e esforçar-nos por pagar. Se do lado os financiadores internacionais, incluindo privados, nos disserem: vocês de facto estão numa situação muito difícil, queremos ajudar-vos e admitimos perder 20% ou 15% ou 20% daquilo que temos a receber, ótimo! Mas aí dizemos ao mundo: atenção, não fomos nós que pedimos. É completamente diferente. Completamente diferente. Bom, eu poderia citar vários exemplos também de como não mudámos de vida em muita coisa, porque até agora estou a falar mais da parte financeira e da parte da perspectiva política sobre
a resolução dos problemas financeiros e problemas orçamentais. O exercício de 475 páginas que fiz fala também nisso, ou começa por isso, mas depois evolui para o tipo de economia e de economia política e de sociedade que andámos a criar. E eu aí, a minha formulação, estou a responder à questão do desatualizado ou atualizado, nessas questões de fundo está perfeitamente atualizado. Só nesta parte dos acontecimentos políticos de maio para cá, políticos e económicos de maio para cá, é que está desatualizado, se quisermos considerar assim. Mas nas questões de fundo que eu acho que contribuo para destacar, não me parece que esteja desatualizado. E o que não está desatualizado é aquilo que eu acho que é uma coligação explosiva de interesses entre políticos que se quiseram reeleger com facilitismos, banqueiros, não todos, banqueiros que quiseram ganhar dinheiro com essa perspectiva de reeleição. Eu não sei se este microfone está a fazer. Banqueiros e interesses financeiros que quiseram participar nessa estratégia de reeleição e de ajuda para determinados políticos continuarem em poder. Alguns gestores de grandes empresas, nomeadamente cotadas em bolsa, alguns gestores, presidentes e acionistas de grandes empresas, nomeadamente construção. Senhor. Estás a perguntar o meu discurso. Se desligar o meu microfone, não faz Ok. E também ora bem. E também consultores, e digo consultores porque os consultores internacionais em Portugal, que mudam muito rapidamente, na minha opinião, é extraordinário. E aparecem de um lado a fazer pareceres e logo a seguir estão do outro lado a fazer um parecer contrário. Também participaram nessa estratégia e advogados. Eu digo sempre, direi sempre. Os 10 a 15 maiores escritórios de advogados deste país, desculpem, direito à defesa e à honra quem estiver na sala e tem essa condição. Estou a falar de muito em concreto. Dos 10 a 15 maiores escritórios de advogados deste país, onde há advogados que tinham as peças jurídicas suficientes para perceber que estávamos a caminho do abismo financeiro. E não fizeram nada, não quiseram fazer nada e deixaram-nos continuar até o abismo financeiro. Eu acho que eles deviam fazer uma reflexão de consciência e reconhecer que fizeram mal. Porque quiseram cuidar dos seus negócios e dos seus clientes e não olharam o interesse nacional. E acabaram por deixar-nos conduzir a esta situação. E isto não é só para eles, é também para a academia, as escolas que nos vendem modelos de gestão, vendiam modelos de gestão comprovadamente não aplicáveis a países com poucos recursos como nós. Aqueles modelos de gestão que levavam a que o grande empresário fosse conhecido pela resposta à pergunta: quanto é que ele investiu? 1.000 milhões de euros. Ah, ótimo, grande investidora, está a apostar no país. Agora a pergunta é outra. Que dinheiro dele é que ele investiu? E quanto é que veio da banca? E quando alguém diz, investiu 1.000 milhões e eram dele, esse sim é o herói. E, portanto, a academia que fomentou o modelo anterior ao alavancado também tem muita culpa. E esse modo de vida continua a existir. E a percepção sobre a necessidade da mudança não chegou a todos. E é pena, porque temos todos que mudar de vida. Eu não queria aqui citar exemplos da colega do livro, muitos já devem ter lido, mas aquele exemplo do ortodontista que eu conheci, que é um consultor que disse: você pode fazer muito mais dinheiro se aumentar as instalações, se contratar mais empregados, se padronizar o atendimento, se reduzir os 40 minutos de atendimento para 15, se reduzir no preço dos consumíveis, pode ganhar muito mais. E o ortodontista ouve no fundo disso, não quer nada disso. O consultor ficou muito admirado, disse: desculpe lá, isso vai levar naquele indivíduo totalmente, e eu digo: desculpe que não sou dono do negócio, e ainda pagar de si ao banco. E o outro dentista que fez isso, nós todos conhecemos, é um edifício muito grande, perguntem lá onde é que ele está. Enfim, eu exagero um bocado, porque um dia deixo lá com um processo, eu vou ao tribunal, lá estarei a explicar aos coisas. Bom, desculpa lá, isto não é contra a concorrência, mas eu vou contar uma história muito rapidamente. Um conhecido meu que trabalha numa empresa que fornece cenários para a minha concorrência, a nossa concorrência, a RTP.
E ele está cheio de trabalho, porque aquilo é tudo outsourcing, continua a comprar-se tudo em outsourcing. E, entretanto, a reestruturação da ética, nós vemos aquilo tudo parado, ninguém avança com nada, promete-se muita coisa e aquilo continua tudo parado. E este senhor diz-me assim, fica a saber o seguinte, nós estamos todos os dias a criar RTP, cenários, é isto e aquilo. Imagina a seguinte situação, eles têm 3 anos de estudo. Se cai um parafuso, um projetor, há às vezes dezenas de empregados no corredor. Depois eles não botam um parafuso e não vão lá pôr. Chamam-nos a nós. Isto continua a passar-se nos dias de hoje. Atenção, RTP. E nós andamos, fixem bem este valor. Aquilo que nós pagamos em indemnizações compensatórias da RTP é mais do que as empresas de transportes. Isto é normal num país que paga mais a uma empresa que tem uma concorrência que faz a mesma coisa, não melhor ou pior, isso é outra discussão, mas que faz a mesma coisa, e as empresas de transporte que levam as pessoas para o emprego recebem menos. Não é normal. Depois entraram em esquemas, as próprias empresas de transporte que precisam transportar as pessoas, entraram em esquemas, depois com aqueles contratos mais complicados, swap e outras coisas. Bom, eu teria muitos exemplos para vos dar, conto um também rapidamente. Eu nunca recebi, ou nos últimos tempos, nunca recebi tantas mensagens a contestar o que eu disse, como no dia em que eu, nos programas de entrevista de debate, resolvi dizer, a propósito do colégio militar e daquela guerra toda que vai, resolvi dizer quanto é que custa ao Estado cada aluno do colégio militar, do Instituto Odivelas e do Exército. Se calhar sabem uns, mas de qualquer forma, para ver quem não saiba. Para além dos 5 a 6 mil euros por ano que os pais, os alunos destas instituições pagam, depois o Estado paga 7 mil euros por cada aluno do Instituto Odivelas, 9 mil a 10 mil euros por cada aluno do colégio militar e 30 mil euros por cada aluno dos pupilos. Portanto, em 3 anos, cada aluno dos pupilos custou a nós todos um apartamento, por exemplo. Acham isto normal? Eu não acho. Pois eu já não tinha memória de tanta contestação ao que eu disse, como ter levantado esta questão na antena da SIC Notícias, há cerca de 3 semanas, um mês. E tudo a protestar, a telefonema, mails, para o atendimento, para todo lado, e o ponto principal era: você usou números errados. E isso não é nada assim, e nós vamos provar que há um modelo de gestão que funciona com estas instituições equilibradas ao próximo dia. E eu fiz só uma contra-pergunta. Digam-me lá, então, quais são os números certos? Eu disse absoluto. Ninguém me deu até hoje os números, porque eles são oficiais, são do governo, e não podem estar errados, porque há responsabilidades com as instituições de supervisão, portanto, aquilo não está errado. Só que não exagerou. Isto é apenas mais um exemplo. Bom, eu podia citar outros exemplos que têm a ver com aquilo que eu considero que são partes da nossa economia e grandes áreas da nossa economia que estão completamente fora da concorrência, apesar de oficialmente haver muita concorrência. Tem a ver com os mercados de energia. Nunca me cansarei de falar disto. Nunca. É impressionante ver como num mercado que é tão simples e toca tanto às pessoas como do gás engarrafado, aquelas queijas de 25 quilos. A DEC fez um estudo muito simples, foi comparar a composição do preço em Portugal e em Espanha. E então conclui que em Portugal há 5,4 euros a mais que ninguém explica. Tem uma explicação. Os senhores metem a minha disputa na expressão. Não pode ser de outra maneira, porque não tem justificação. Na história dos combustíveis líquidos, a autoridade da concorrência, e o Dr. Manuel Sebastião é um formalista que andou sempre a seguir muito a legislação, portanto não se atreve a dizer que há indícios de cartel, nem nada disso, mas na história dos combustíveis foi muito o trabalho que fez. Comparou, a comparação legítima é os combustíveis sem impostos, os impostos em teoria para serem gastos pelo Estado, para pagar médicos, polícias, enfermeiros e por aí fora. Ele foi comparar a base sem impostos e conclui, muito simplesmente, que por litro de gasóleo são mais 3 cêntimos em Portugal na média europeia e por litro de gasolina são mais 5 cêntimos. Tudo somado com os litros de gasóleo e gasolina que se vendem em Portugal todos os dias, todos os meses, todo o ano, são 250 a 300 milhões de euros tirados à economia para uma ou duas empresas, 3 grandes empresas, das quais o é preponderante. E nós assistimos a isto e ninguém levanta a questão. É uma liberalização de quê? Fachada? É fachada. Porque, de facto, cobram acima. Fazem liberalização, por definição, permite fixar o preço que se quer. Mas não há justificação económica.
E no estado em que o preço está, devia explicar-se às pessoas porque é que há essa diferença. E vem com a conversa que é porque tem que pôr aditivos de biodiesel, só que a Espanha também tem que pôr, a França também tem que pôr e isso ficar por terra. Eles não gostam nada que eu diga isto, mas digo assim. Outra coisa muito atual mesmo e que me indigna. As empresas de eletricidade têm um mercado que é de ficção, aquilo não é nada concorrencial, têm um mercado de spot. Desculpem se estou a repetir para quem já sabe estes números, mas se calhar há quem não saiba e é importante fixar estas comparações. Há um mercado de spot que foi inventado para a União Europeia ver os consumidores, sobretudo os consumidores, verem que é uma liberalização. É um mercado de nível onde se vende eletricidade e anda por 35 a 50 euros o megawatt. Esse mercado, em teoria, deve influenciar o preço final, pois não influencia coisa nenhuma. É de facto uma ficção. Porque o preço final ao consumidor em Portugal é 180 a 190 euros o megawatt. Reparem na diferença. E é assim porquê? Porque em Portugal se interpretou à maneira dos grandes interesses das grandes empresas produtoras aquilo que foi a mudança, que era um objetivo novo, de formas de produção de energia clássica, carvão e fuel e gás, para as renováveis. E como é que se interpretou? Não obrigando essas empresas a não entrar nesses mercados e a fazer entrar novos competidores, mas sim permitindo que essas grandes empresas aparecessem a fazer mega centrais eólicas, a concorrerem às fotovoltaicas com mega instalações. E, portanto, essas grandes empresas que estavam na produção clássica aparecem na produção em renováveis. E os preços são altamente subsidiados nas renováveis, na eólica 90 euros megawatt, na biomassa 150, na fotovoltaica 300 e tal. A Amarelândia é um desastre. Fixem isto, é um desastre financeiro que nós todos estamos a pagar. Foi vendido ao mundo como uma coisa muito boa. E, portanto, a média acaba por ser os 190 e tal euros, 180, 190 para nós todos, por megawatt hora, que é o que nós pagamos. E até agora ninguém falava disto. Eu praticamente, houve alturas em que me senti completamente sozinho nisto e tinha os colegas da imprensa económica a dizer que eu era do bloco de esquerda e que andava a dizer coisas que não eram assim. E eu só lhes dizia, olha, talvez um dia, se é assim, o bloco de esquerda tem razão, talvez um dia vocês percebam. Depois a Troika veio e percebeu, e portanto, pôs isto tudo no relatório. Agora, o que é que nós assistimos? Eu tenho que dizer esta um dia deste ao Dr. Vítor Santos e à Dra. Artur Trindade. Eles acabam de se pôr no tribunal pela EDP. Porquê? Porque a EDP não quer assumir o custo da tarifa social. A tarifa social, que é que eles têm que fornecer para permitir às pessoas que têm poucos rendimentos, porque foi feita, avançou-se agora para a liberalização, portanto acaba a EDP Serviço Universal, que ainda era tabulado, e vai para a liberalização. A tal, que é mentira. E portanto eles ficaram com a responsabilidade de subsidiar a parte da tarifa social. Só que dizem que na lei a interpretação não é clara e não têm que pagar essa tarifa. E como o Estado lhes exigiu, via Artur Trindade, e o regulador também está a exigir, eles já fizeram declarações públicas a dizer que vão proteger o consumidor e têm que ser eles a pagar, eles foram pôr em tribunal. E eu agora digo assim com toda a clareza, o Dr. Vítor Santos, que o ano destes me disse assim, quando eu lhe perguntei, você não protege os consumidores, você ou aumenta a tarifa, ou atira com a diferença para o déficit tarifário, que é outra coisa que podemos falar a seguir, mas está sempre a permitir que as empresas de produção tenham o seu rendimento e o seu rendimento cada vez maior. Ao que eu me respondo, desculpa, tem que pensar também na solidez financeira das empresas. Ao que eu disse, estamos conversados, já percebi qual é o seu interesse. E eu, um dia destes, tenho que dizer uma coisa. Você criou um monstro. Porque esta empresa foi estar em tribunal por causa de uma interpretação desta. Não é outra coisa senão um monstro. Manda no Estado. E eu, no meu país, indigno com estas coisas. Porquê é que eles agora fazem isto? Porque, de facto, a lei ficou dúbia. E porquê é que ficou dúbia? E agora vamos à questão que eu considero a maior questão da nossa democracia. Ficou dúbia porque os deputados a deixaram dúbia. Quais deputados? Os que influenciaram o processo legislativo. E porquê é que eles o influenciaram? Todos nós temos a resposta. Boa parte deles trabalham em gabinetes estatais. E enquanto não houver uma separação clara destas funções, enquanto eles continuarem a estar de manhã nos gabinetes e à tarde a legislar, isto vai continuar assim. E nós escusamos de andar a dizer que a crise é de pagar por todos. É mentira. Alguns não pagam. E o que nós vemos são exemplos destes. Isto é na eletricidade, é na área dos combustíveis, é em muitas outras áreas. O setor da distribuição, que é competitivo entre si, depois também tem práticas menos boas.
todos nós sabemos em relação ao esmagamento de preços da produção. E há coisas que a legislação devia refletir e não reflete. Há outras práticas que vêm sendo plasmadas em lei ao longo dos anos que ou favorecem determinados interesses, ou então deixam a dúvida para depois ser dirimida. E continuamos nisto. E, de facto, o cerne da questão é, como disse o senhor, que às vezes exagera nas suas análises, mas que, no fundo, tem razão. Que é aquele senhor que era vereador da Câmara Municipal do Porto e que está integrado na transparência, que vocês conhecem Paulo Moraes, que diz que o Parlamento é uma central de interesses. E, de facto, o Parlamento é uma central de interesses. Se me perguntam assim, todos os deputados participam nessa central de interesses ou fazem parte dela, eu digo, não, se calhar até mais metade não faz. Mas há lá, se calhar, um terço ou um quarto, um que é. E esses não cabem dos outros e da perspectiva que nós temos sobre os outros. E manietam-nos porque têm uma agenda. E essa agenda dá cabo do país. E enquanto não houver uma separação clara de funções e um regime de incompatibilidades para os deputados, isto vai continuar assim. Não vale a pena nós pensarmos que conseguimos mudar estas coisas só por nossa vontade. Temos que mudar na raiz. E a raiz é esta. E, portanto, eu acho que tem que haver um regime rigoroso de incompatibilidades que depois leva a outra questão. Então, mas aqueles senhores ganham, sei lá, 4 mil e tal, 5 mil euros ou 4 mil euros líquidos, também não é uma fortuna. Para o nível a que estão certas despesas que nós temos que fazer como famílias, não é uma fortuna. É muito acima da média, certo? Mas não é uma fortuna. Então, mas se eles estiverem só a trabalhar lá, não precisam ganhar mais? A resposta é sim. Claro que sim. A incompatibilidade tem que se pagar. Se é para estar só ali, tem que receber mais. E é fácil. Reduz a sua número de deputados e distribui-se para todos. O mesmo princípio é válido para quem trabalha nos gabinetes dos ministros e dos ministérios, com muitos assessores, que nós sabemos a origem deles, a cor deles, de onde vêm, continua a ser assim, apesar das promessas, e que depois vão ganhar ordenados de todo, que se equiparam a juízes e a professores no campo e alguns diplomatas, e que entram para aqueles cargos e que ganham aquele dinheiro e que não têm experiência nem conhecimentos que justifiquem aqueles ordenados. Então não era melhor reduzir e contratar alguns sabedores do assunto, pagar-lhes até mais, merecerem menos, de forma a que o saldo no total seja equilibrado e que haja muito mais competência e muito mais efetividade e eficácia no processo legislativo, ou parte começa no governo, como sabemos, com as iniciativas legislativas. Eu não tenho dúvida sobre isto. Agora, o mudar de vida em relação a isto é muito complicado. As militâncias partidárias não deixam. E não deixam porque, enfim, não vale a pena fazer aqui uma grande priorização sobre isso, todos nós percebemos como é que funcionam, desde que têm 15 ou 16 anos e vão distribuir cartazes e depois acabam por ter benefício ou portas abertas e muitas outras coisas. Não vamos entrar para isso, não é bem a minha área, não vale. Mas a verdade é que toda esta dinâmica está plasmada nas instituições que temos. Isso é um problema complicadíssimo, porque as instituições que não querem mudar não refletem a sociedade. E depois, ao outro lado, a sociedade olha para a maneira como estamos organizados, os cidadãos olham para a maneira como estamos organizados. Primeira reação. Eles são todos iguais, estão lá para se governar. Eu acho que isso é altamente ineficaz do ponto de vista de quem quer contestar a ação política. Altamente ineficaz. Qualquer manifestação que só diga pedimos a admissão do governo é altamente ineficaz do ponto de vista da ação política que vamos continuar a ter. Se forem focados naquilo que querem, e para serem focados têm que perceber estas realidades e exigir coisas muito concretas, se calhar tem muito mais eficácia. Eu gostaria de ver um dia uma mega manifestação à frente do Parlamento a exigir duas coisas. O tal regime de incompatibilidades dos deputados e a outra, que é a figura do enriquecimento ilícito, que é extraordinário, como nunca foi legislado. Nunca. E esta maioria, que ganhou as eleições dizendo que ia por aí, chegou lá, andaram a entreter, fizeram um texto, alteraram o texto, fizeram seguir o texto até à aprovação final e no momento em que ele sai do Parlamento para a Presidência já toda a gente sabia que ia chumbar. Porque levava artigos feridos de inconstitucionalidade. E o Presidente chumbou e disse ao país que tinha que chumbar porque isto ia chumbar. E, portanto, a pergunta é porquê é que andaram a gastar o dinheiro que nós pagamos no salário a fingir que iam legislar sobre isto. Eu acho que a nossa sociedade será uma sociedade de idade maior quando for ao Parlamento e exigir que se faça isto. Porque até a Grécia, que tem os problemas todos que tem, condenou um ministro recentemente
por suspeitas de luvas e negócios, que tem a ver com equipamentos militares, coisas que nós temos facto de ter aqui e não acontece nada. Condenou porque há a figura da presunção de ilícito do rendimento. E ele foi condenado porque conseguiu justificar as contas bancárias e as casas que tão simples quanto isto. E nós continuamos como se não fosse nada. E não saímos disto. Isto é grave, é dramático, e os nossos filhos e netos não nos perdoarão se nós não clarificarmos a nossa vida em sociedade, a começar por estas coisas. E para o fazer, às vezes as pessoas perguntam-me assim, mas você acha que, sim senhor, o que diz nós concordamos e queremos mudar, mas como é que nós fazemos? Não somos titulares da ação política, como é que nós fazemos? Manifestas, a força da opinião pública é forte. Mas as tais manifestações só se diz que não servem. Pois é, têm que ser focadas em determinadas coisas. Exigir que, em concreto, se façam alterações. Como foi com aquela PSU, houve uma manifestação contra aquilo e acabou. E teve resultado a manifestação. Portanto, é possível mudar. E depois há um outro aspecto que eu gostava de partilhar convosco, que é a minha opinião, que é o seguinte. As nossas elites têm muitos defeitos. Desde logo, gostam de tudo o que é estrangeiro, gostam de ir às compras aqui na Avenida, gostam de ir às compras a Londres, a Regent Street, fora, igual. Nós sabemos isso. Eu também gosto muito. Portanto, não vale a pena eu estar a ser hipócrita ao ponto de dizer que eu não vou lá. Eu vou lá, gosto. Mas gostam de ir das minhas possibilidades. Há outros que, se calhar, têm os rendimentos que nos permitem lá ir. Mas, enfim, os rendimentos morais à parte, as nossas elites gostam de questões. E, a partir daí, tudo é orientado para se obterem modelos, para se copiarem modelos do estrangeiro e para, muitas vezes, pôr o rendimento lá fora. E para se orientar os rendimentos dos negócios, para depois terem uma vida boa, a salvo de certas contingências da lei fiscal e das instituições judiciais e por aí fora. Mas as nossas elites, e eu acho que consigo fazer essa análise sociológica com algum rigor, as nossas elites não são como as elites italianas e dos Balcãs e do Leste e de alguma América Latina e até de algumas zonas dos Estados Unidos. Eu ouso dizer que as nossas elites vão até onde nós as deixamos ir. Quanto mais nós nos demitimos, mais eles fazem. E no momento em que nós dissermos parou aí, não vos deixamos fazer mais, eles são pessoas inteligentes e não fazem. Eu continuo convencido disso. Por isso é que eu acho que este tipo de manifestação pública pode resultar muito bem. E a manifestação pública não é só à frente do Parlamento. Atenção, as vozes de nós todos podem ser através da manifestação de opinião nas redes sociais, em artigos de opinião, em estruturar uma plateia de pessoas que têm projeção social, têm um estatuto que lhes permite fazer opinião em muitos lados. E, portanto, todos nós podemos usar a força da nossa opinião para ir mudar. Mas mais que todos, obviamente, nós somos privilegiados nesse aspecto, temos acesso à comunicação de massas, portanto, chegamos muito mais. Mas é possível fazer as instituições mudar e os agentes que representam essas instituições mudar, desde que nós saibamos o que queremos e que o saibamos comunicar e foquemos nesses pontos em concreto. Outro aspecto que eu acho que deve ser referido nesta comunicação, se calhar já me alonguei muito, já são quase 8 horas, exatamente. Estava muito calado. Tem a ver com aquilo que é a nossa vida a breve prazo. E a nossa vida depois da avaliação da Troika e depois das eleições autárquicas. Nós vamos olhar todos uns para os outros e vamos pensar assim: como é que vamos fazer agora? Temos que fazer os cortes brutais da despesa, porque senão não temos financiamento. E temos que os fazer com aquilo que prometemos aos financiadores. E isso tem que passar pelo Tribunal Constitucional. E eles vão se mudar. E depois voltamos à mesma, não temos respostas. Temos que seguir em frente. Aquela ideia do Presidente de juntar todos à mesma mesa era muito boa. Eu que critiquei muito o Presidente, que não quis saber dos sinais de descalabro em 2007 e 2008 e 2009. E eu pessoalmente disse muitas vezes em antena que ele estava a deixar aprovar coisas terríveis para as estradas de Portugal e para certos negócios, parceria. Deixou passar isso, depois percebeu tarde. Mas agora acordou e quis fazer uma coisa que é chamar quem tem responsabilidades ou quem pode vir a ter e sentá-los à mesma mesa. E a resposta que houve, todos nós sabemos, foi uma rejeição do lado do maior partido da oposição, mas a questão continua. E, portanto, o Presidente já disse,
de serviço público que foi referido isso, o serviço público é uma notícia muito importante, o Presidente está a chamar todos outra vez. Tem que chamar, porque isto não tem solução se não for assim. Eu acho que, mesmo mantendo-se o Tribunal Constitucional com a composição que tem, com os serviços que tem, com a orientação que tem, a apreciar os diplomas que lá vão parar, se houver uma junção de vontades entre os dois partidos da coligação e o maior partido da oposição, no sentido de dizer, atenção, do lado do partido da oposição, do PS, dizer, atenção, nós não concordamos nada com isto, mas percebemos a urgência do momento, vamos viabilizar. Se isso acontecer, o Tribunal Constitucional acho que não será tão legalista ou não terá tanto a apreciação stricto sensu da lei. Tenderá a ter uma apreciação mais genérica e pensar, alto aí, se 80% dos representantes políticos do povo quer que isto passe, nós também vamos deixar passar. Até é muito mais fácil para uma instituição destas deixar passar e ser menos pormenorizado na análise. Não temos a garantia que isso aconteça. Pois é, não temos a garantia, mas o Presidente faz bem fazer isso, porque só a partir do momento em que houver uma vontade política de que tudo se conjugue, mesmo com a discordância de alguns, mas que tudo se conjugue para que se faça alguma coisa, é que vamos sair desta situação. Agora, uma parte que é a minha opinião, absolutamente pessoal, eu acho que o António José Seguro perdeu uma grande oportunidade de ter aquele feeling, aquele faro político dos dirigentes políticos que querem fazer carreira a longo prazo têm. Perceber o sentido do momento e os ventos da história. Se ele tivesse dito assim, aos portugueses, naquele dia que disse que não, se tivesse dito assim, sim senhor, eu vou aceitar, não concordo nada com isso. E no primeiro momento em que for o Primeiro-Ministro, vou tentar desfazer isso tudo. Mas agora aprovo e depois vamos para eleições. Ele tinha deixado de aprovar. E se calhar daqui a um ano ia para eleições e ganhava as eleições. E depois se calhar não ia mudar tudo porque não podia, mas ia mudar lentamente, mas acabava por reorientar. E se calhar já estávamos desafogados em termos de percepção externa. Acho que seria uma grande oportunidade. Eu não consigo perceber como é que as pessoas acham que o líder da oposição acha que resolve um problema sem cortar nada. Vamos todos repetir, mas enfim, já o sabemos. Em relação àquilo que eu acho que deve ser, ou que pode ser o futuro imediato e médio prazo, se não houver esta percepção de que é preciso um entendimento para resolver já esta questão dos financiadores externos, pelo menos que haja em relação à mudança da lei fundamental. Só que o problema é que essa não resolve a regressa ao mercado em 2014. Mas se houver uma indicação de que o maior partido da oposição aceita sentar-se à mesa para discutir esse assunto, a percepção de fora já pode melhorar. Basta essa percepção e basta essa vontade. Se não houver isso, e se não houver aceitação de nenhuma destas medidas, eu não sei como vamos sair daqui. E confesso que acho que é uma daquelas situações em que estamos numa fronteira entre cair num precipício e se igrar e subir. Porque os sinais aí estão que há alguma melhoria, há uma contenção do desemprego, há alguma melhoria económica, não vale a pena já por normas, todos sabemos que há uma vontade de fazer coisas por parte do nosso empresariado e uma percepção de banqueiros, de homens de negócios, de pessoas que estão no tecido económico, de que as coisas estão a tomar outro rumo. E agora vamos morrer na praia, é o que arrisca a acontecer depois deste esforço todo, não fazemos o resto, morremos na praia, é isso que queremos? Eu não sei, mas eu acho que isso é terrível e bloqueia completamente a nossa perspectiva de futuro. Bom, eu de facto já me alonguei, desculpe. Eu vou já contestar porque eu represento a EDP. Eu represento a EDP, o Tomás Espantes, os advogados, a doutora Maria de Jesus, que aliás também é professora. Agora. Eu tenho aqui uns apartes, mais discordâncias, que é assim. Há pouco o Dr. Rui Semedo disse que era de filosofia. Eu não sou exatamente filosofia, sou de história das ideias, que é pior ainda a filosofia, porque não só diz quais são as correntes de pensamento, como faz o encadeado histórico dessas correntes de pensamento. E, no geral, nós pensamos que somos muito mais sofisticados do que há 1000, há 2000 anos, mas se calhar não somos. Eu vou contar uma história pequeníssima. Em 1814, um industrial riquíssimo, de Manchester, chamado Robert Owen, quis mudar, fez as primeiras ensaios sociais,
medicina gratuita para os trabalhadores e tudo isso, e reparou que depois de ter dado isto, as relações laborais entre os próprios trabalhadores, todos gostavam deles, dentro deles, eles não se davam. E ele achou que aquilo era porque viviam num sítio que era violento, Manchester, uma terra, na altura, não é? No século XIX. Então ele foi para os Estados Unidos, comprou um terreno enorme em Indiana, no estado de Indiana, e fundou uma cidade chamada New Harmony, Nova Harmonia, onde convidou diversas pessoas que ele achava fantásticas e de acordo com as ideias dele, que eram ideias socialistas, cristãs, de troca, de dádiva, de cada um ganhar de acordo com as necessidades, cada um dar de acordo com as possibilidades. Ninguém passaria fome, a educação era gratuita. Havia teatro. Os déficits não interessavam porque o homem era tão rico, superior déficits. E passado 7 anos, os gajos desentenderam-se todos, desataram esta lada. E a harmonia acabou e a experiência acabou. E ele tirou a seguinte conclusão do meu: a tradição cultural mata qualquer estratégia. E é por isso que cá ninguém muda de vida. As pessoas não mudam de vida porque decidem mudar de vida, porque o Owen diz, não, vamos para New Harmony. As pessoas mudam de vida porque não têm outra hipótese. Esse é que é o problema. E eu penso que é a primeira questão que eu ponho em relação àquilo que tu dizes. Boa parte do governo não quer mudar de vida. Pois já, eu estava bem assim. Alguns até estão no governo, digamos. Boa parte do país não quer mudar de vida. A gente agora vê nas autárquicas. Lisboa, 60% dos lisboetas pensionistas, 12, não sei quantos por cento, rendimento social de inserção. Quer dizer, eu digo 72% não trabalham. Ou seja, eu não estou a fazer críticas. Os pensionistas já trabalharam. Mas isto é uma cidade que está morta, quer dizer, acaba mais depressa que New Harmony, não é? Portanto, o Parlamento, mas o que é o Parlamento? O Parlamento disse que eles ganham 4 mil, não ganham nada, ganham 3.500 euros. Depois vai com os alcavalos, quem vem de Bragança, quem vem de... Se for cá de Lisboa. Vai lá os 4 mil e tal. E de facto, eles fazem leis, mas eles não fazem leis absolutamente nenhumas porque eles não sabem fazer leis, porque as pessoas no Parlamento não têm qualidade. Eles fazem leis que os gabinetes de advogados lhes põem à frente para eles assinar e que os convencem que aquelas leis são boas. E basta ver, como, quer dizer, quando há pouco falei das duas coisas, que é leis iguais para todos, leis claras e iguais para todos, eu gostava de dar, por exemplo, para tu refletir sobre ele e até o integrares numa próxima coisa. Há um déficit tarifário, que foi a ADP, que abordaste e que não falaste. Porquê? Porque a ADP foi obrigada a fazer preços políticos pelo governo. Basicamente, é esse déficit que se refere. Em boa parte, é. Mas não há déficit arrendatário. Os senhorios de casas, que durante 50 anos foram obrigados a cobrar rendas políticas e não rendas de acordo com o mercado, nunca tiveram direito a ressarcimento absolutamente nenhum. Isto não são leis iguais para todos, são leis diferentes, consoante a força do interlocutor. E, obviamente, este Estado é um Estado fraco, porque só os fracos é que reagem consoante a força do adversário. Não é? Eu, quando vejo um gajo de 2 metros e que fez musculação, fujo. Agora, se o gajo for um grande crítico Cunha Vaz, vou bem, quer dizer, isso é claríssimo, não é? Mais uma nota de coisas que tu disseste. O capitalismo só descolou quando se pagou melhor aos operários. Eu não sei se isso é bem assim, mas há uma coisa que é verdade. E que é bom as pessoas... Eu acho que neoliberal tornou-se um rótulo. Eu não sou neoliberal porque eu fundei o Clube da Esquerda Liberal em 1983. Portanto, não sou quando muito sou paleoliberal. Uma coisa qualquer. Mas eu acho que neoliberal é uma coisa que... A gente tem que chamar uma coisa qualquer a um gajo qualquer, não é? Quando havia o Bush, a culpa era do Bush. Agora é da Merkel. Se a Merkel morrer, passa a ser de um tipo qualquer. E pronto. E depois agora, se passar o neoliberal, passa a ser não sei o que, comunista ou outra coisa. A gente tem que chamar um nome que é para exorcizar o mal que nós sentimos num nome, numa corrente.
Mas há uma coisa que as pessoas que não levam em conta o Estado Social, ou que têm pouco apreço pelo Estado Social, se devem lembrar. O Estado Social nasceu, e aí sim é que o capitalismo descolou largamente. Porque o que cria mercado é o Estado Social. O que cria mercado é as pessoas não terem que aforrar completamente e constantemente para uma coisa que possam ter a ver nisso. O que cria mercado é as pessoas poderem ter férias, por exemplo, ou poderem comprar determinados bens que sejam supérfluos, que vão para além dos bens de primeira necessidade. E quem percebeu isso foi o Bismarck, no século XIX, não foi há 30 anos nem há 40, como a gente pensa que o Estado Social cá só se chega ao Beveridge a seguir à Segunda Guerra, porque é um aperfeiçoamento. Mas há Estado Social na Alemanha desde o século XIX, há Estado Social na Inglaterra desde uma lei de 1911, que aliás tinham um parágrafo, que eu acho que um parágrafo admirável devia ser recuperado para o Estado Social, que era assim: o Estado ajuda e subsidia quem, e agora esta é a frase, contra a sua vontade, caindo numa situação de miséria extrema e de impossibilidade de se suster. Mas o quem contra a sua vontade no Estado Social também é importante, porque o Estado, para ser social e para ser justo, não pode tratar por igual aqueles que têm vontade de se ingrar e aqueles que têm vontade de viver à custa dos que querem se ingrar. Não pode tratar de forma igual. E isto é importante, e a social-democracia inicial percebia isto perfeitamente. E mais tarde enredou-se numa ideia geral de não se percebe muito bem o quê, que é que não pagamos, nada se tem que pagar, para nada é preciso haver esforço. E eu aqui introduzi uma terceira questão, e isto é tudo para comentários, naturalmente, que é uma questão histórica também, e que eu acho que é muito interessante. E que é da história das ideias, que é muito interessante, que é, aliás, elas são duas ideias que confluem. Nós vimos, os homens, o Homo sapiens tem 150 mil anos, é uma coisa recente na história. Há uma ideia gráfica que é, se a história do mundo fosse um homem de braços abertos, se nós limássemos as unhas, dávamos cabo da humanidade. Ou, se fossem 24 horas a história do mundo, o homem tinha aparecido há 11 segundos dessas 24 horas. Portanto, nós somos uma raça recente. Mas, e desses 140 mil anos, 130 mil, 120 mil, que tem o Homo sapiens, eu sei que tem mais como hominídeo, mas que tem o Homo sapiens, e o Homo sapiens, pensa-se, que se uma criança Homo sapiens congelada fosse descongelada hoje e fosse educada por um de nós, seria exatamente um de nós, portanto não tem, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista da capacidade neurológica, dessas todas, qualquer diferença. Nós, como Homo sapiens, vivemos 120 mil anos de caçadores-recoletores, de onde nos veio uma série de atavismos, uma série de coisas, porque os homens altos são melhores que os baixos, porque vêm mais longe, caçam melhor, correm mais. As formas das mulheres têm a ver também com a capacidade de ter filhos, de reprodução, quer dizer, há imensas coisas que nos vêm desses 120 mil anos, nós temos 10 mil anos de agricultura. E esses 10 mil anos de agricultura talvez sejam fundamentais na nossa maneira de pensar. Mas esses 10 mil anos de agricultura estão a mudar muito rapidamente desde a Revolução Industrial, não é? Que a gente provavelmente ainda não acabou, a Revolução Industrial, não sei se daqui a 1000 anos não se olha para isto tudo como a mesma coisa. Nós também, a agricultura terá começado na Mesopotâmia, mas só chegou a Portugal, ou ao sítio onde é hoje Portugal, milhares de anos depois, não foi tudo ao mesmo tempo, não é? E hoje é tudo mais rápido, mas para aqui. Bom, e o que é que nós temos? Nós temos tempos agrícolas. Nós temos, por exemplo, na justiça e na crítica, temos o tempo do debate, ou da percepção, ou do poder de semear. Temos o tempo da maturação, até da maturação da ideia, da decisão, e o tempo de poder. E também tínhamos no capitalismo. Tínhamos o tempo de investir, o tempo de desenvolver, o tempo de ter lucro. E tínhamos a vida privada. Tínhamos o tempo de amealhar, não é?
E depois na velhice, ou mais tarde, o tempo de gastar aquilo que tínhamos amilhado ao longo dos anos. Ora, o que acontece é que a partir da Segunda Guerra, acontece uma coisa extraordinária. Pela primeira vez, à exceção dos herdeiros, os herdeiros são uma parte pequeníssima da humanidade, não é? Os herdeiros de pessoas ricas, 99,9% de pessoas tinham de trabalhar ou fazer qualquer coisa para subsistir, ganham a possibilidade do crédito, ou seja, de ter a recompensa antes do benefício. Isso nunca tinha acontecido. Todas as pessoas só tinham recompensas depois de esforço. Agora têm recompensas antes do esforço. Têm benefícios antes de ter feito o esforço. E isso muda tudo e, para a política, transporta esta ideia que não é preciso esforço para nada. Por um lado. Mas, por outro lado, o tempo das nossas instituições, o tempo da justiça e o tempo da política, não é assim. Ou seja, só seria assim se eles fizessem... Quer dizer, de certa forma já é, porque eles fazem as leis antes de pensar nelas. Mas, teoricamente, eles fazem as decisões, demoram um tempo a fazer. E isto, para terminar, leva a uma coisa que disse o Zé Gomes, que ele estava àquele conselho do governo só falar 2 vezes por mês, uma com os deputados. Eu também digo isto muitas vezes aos ministros e a outras pessoas que estão na política, mas o que é que vocês metem-nos no microfone? Vocês falam? Não falem! Não digam nada. Ninguém consegue dizer coisas inteligentes 5 vezes por dia. Nem o Marcelo. Não consegue. Quer dizer, está provado que nem o Marcelo não consegue dizer 5 coisas inteligentes um dia. Portanto, quer dizer, e portanto, ele não faz mais nada que isso. Não tem que governar. Agora, a questão é esta. Portanto, nós vivemos numa sociedade em que a informação é instantânea, em que os benefícios ou as recompensas são feitas antes dos esforços, mas em que todas as instituições são de um tempo anterior. E eu acho que é quando estes tempos se encontrarem, com dor, como é sempre as crises, não é? As crises dizem que também quer dizer a oportunidade e essas coisas todas, mas são sempre momentos de grande dor. É só quando esses 2 tempos se encontrarem que nós provavelmente vamos ter a resolução dos nossos problemas e as pessoas vão perceber que têm que mudar de vida. E algumas até já mudaram, sem dar por isso. Pronto, eram as minhas provocações. Depois, algumas pessoas, eu aceito 2, 3 perguntas, enquanto o Zé falar agora. Deixa-me desligar isto, senão faz para aí uma série de feedback. O Henrique destacou aqui uma série de pontos muito importantes e eu começo por aquele que mais respeito diretamente a nós todos, que é, e aos nossos familiares, sobretudo a uma população a envelhecer, que é o Estado Social. Acho que nós temos bem presente que tudo o que pode e deve ser feito é para preservar uma parte do Estado Social. Ninguém imagina o que é retirar agora os apoios sociais a maior parte da população. Nem isso era politicamente aceitável, nem sequer socialmente era confortável. Portanto, não é isso que está em causa. A questão é como manter uma parte desse Estado Social, e é evidente que estamos todos de acordo com esse princípio, que é arranjar meios para o sustentar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que tem que se fazer para manter a maior parte a receber alguma coisa. Tenho ideias claras sobre isso. E uma parte delas coincide com o que o Governo pensa. No sistema público, Caixa Geral de Apresentações, que tem 8 mil milhões de euros de responsabilidades e 4 mil milhões de receita, é exatamente isto, não é outra coisa. Só cobra metade da receita. Quem paga a diferença? São os privados que já nos compram para o seu sistema e aguentam o todo. Quando as reformas médias de um dos sistemas é 1/3 do outro, e que tem lá incluídas as subvenções de políticos que não trabalharam ou trabalharam poucos anos, e continuamos a olhar para isto sem fazer nada, eu não tenho dúvida nenhuma. Há que reduzir as responsabilidades do sistema, não há volta a dar a isto. Deve ser mais uma que o Tribunal Constitucional vai dizer que não pode passar. Mas então como é que fazemos? Continuamos assim? A Troika tinha lá, o relatório da Troika tinha lá algumas sugestões mais complicadas, tinha até cortes de 20%, uma coisa brutal. E portanto eu acho que até que a formulação do governo também é de todo desproporcionada. Depois há um pormenor que é conjugada esta convergência do sistema público de pensões
com o sistema privado nas suas regras de funcionamento. E aquilo tem ali uma particularidade que, aliás, o Secretário de Estado Helder Rosalino, numa entrevista em que foi suavemente convencido a dizer a palavra fatal, reconheceu que aquilo era retroativo. A mudança vai implicar retroatividade. Só que vai implicar, a palavra retroatividade, isto é semântica, diz muita coisa. Retroatividade é o quê? É pedir, devolver o dinheiro que já foi emprestado, na tradução literal seria isso, dê cá de volta o dinheiro que recebeu ao longo destes anos. Não é isso que se trata. Retroatividade é na reformulação da forma legal para que a partir de agora os pagamentos futuros sejam menores. E aí sim há retroatividade. Mas eu também não vejo que outra solução haja. Portanto, mais uma vez, estamos confrontados com desafios muito concretos para os quais eu não vejo grande solução se não fazermos o que temos a fazer e contra isto acho que não há volta a dar. Para quê? Para manter o Estado Social mínimo a funcionar. Agora, uma questão que tem a ver com a própria sociologia e com aquilo que se reflete na política é bem verdade que nós agora estamos, ou tendencialmente temos vindo a receber o benefício antes de fazer o esforço. É para isso que funciona o crédito. Eu acho que essa formulação é válida, mas parece-me um complemento. Todos nós aqui nesta sala temos acesso a uma casa, ou muito boa parte dos nós que estamos nesta sala temos acesso a uma casa porque os bancos nos ajudaram ao tê-lo. Temos de ter isto assim, esta é a verdade. E, portanto, o crédito é benéfico. O crédito é prejudicial, com certeza. O justo equilíbrio nestas coisas é que é a solução. De facto, aquilo que tem sido as ideias ou a justificação da prática política, o que está plasmado em quem são representantes políticos e nas instituições, é que bloqueou no tempo em que o benefício era atribuído incessantemente e crescentemente. E isso é o grande problema. Agora dizem, mas isto é um exclusivo de Portugal e nós agora estamos aqui a discutir coisas que têm a ver com o nosso empobrecimento e nos outros países não é assim. Ou seja, estou convencido de uma coisa que se pode formar numa frase muito simples. Desenganem-se. O que se está a passar na Europa é empobrecimento. E vai ter que ser. E a Alemanha já o fez. E nós não o fizemos ainda devido à produção. É claro que o nosso empobrecimento, conjugado relativamente com o nível em que estavam os outros, é andar ainda mais para trás. Pois é, a base era menor. Mas é isto que está a acontecer na Europa. E agora diriam assim, então, a esquerda, quando diz que tem que separar a austeridade e tem que se aplicar estímulos, se calhar tem razão. Nem político, nem ninguém de perfeito juízo quer virar as pessoas para a pobreza. Pois eu digo, tem que se reduzir o nível de vida em toda a Europa e a política que está a ser seguida tem virtualidades. Temos que ser mais competitivos e as coisas são simples. Produzir por menos dinheiro torna o produto mais competitivo, não há volta a dar a isto. Porque senão como concorremos com economias crescentes na América Latina e no Extremo Oriente e no Médio Oriente e na Rússia e por aí fora. Nós temos que nos encarar definitivamente, encarar estas coisas com toda a clareza, crueza e realismo. Portanto, é isso que está a passar. É um empobrecimento geral na Europa. E tudo o que a esquerda diz que é a Alemanha quer regular por baixo, em parte é verdade. Isto tem que acontecer. Agora, o limite, a natureza tem que acontecer. O grau com que acontece é que temos que ter cuidado. E é aí que se joga toda a importância da política. E a importância do equilíbrio das decisões. Porque tudo o que é adiar decisões neste sentido é agravar ainda mais a dose. E, portanto, voltamos à questão de ainda há bocado não quero repetir. Mas dir-me-ão, mas há soluções para isso que são diferentes. Pois é, há soluções diferentes. Os Estados Unidos estão a adotar uma solução diferente. No fundo, o que quer o engenheiro Só, o que quer o Dr. José Seguro, é uma solução ao Obama e à Ben Bernanke. É emitir moeda para financiar os Estados para os gastarem. Vocês acham que isto é bom? Eu não acho que é um perigo que está a acontecer. Os banqueiros de União, se eu tenho razão, têm muito mais competência para avaliar estas coisas. Mas eu acho que isto é um perigo enorme para o mundo. O dólar é mais perigoso para o mundo do que o euro. Apesar da crise anglo-saxónica, analistas, jornalistas e políticos venderam uma ideia contrária. Porque eles não lhes interessa que o euro levante a cabeça e compita com o dólar. Não lhes interessa porque é uma questão de possibilidade de continuar a usar a confiança na moeda, portanto, no dólar, para financiar os seus déficits. E, ao mesmo tempo, devagarinho, subrepticiamente, e diluindo o valor da dívida deles ao emitir moeda.
Mas isto é um mito, vai nos livros, isso é, de facto, nos livros, desde a Suméria que existem crises financeiras, desde quando foi inventado o dinheiro. Portanto, e então o Império Ming, há 500 e poucos anos, rebentou, a dinastia Ming rebentou exatamente por causa disso. Abusou-se do papel moeda, das proibições de pagamento e ele rebentou, a história é esta. Eles estão a fazer o mesmo. E depois vêm com os teóricos destas coisas dizem nas televisões e nos grandes jornais do Wall Street Journal e Financial Times e outros que se julgam o supra-sumo do jornalismo e que citam abundantemente estas opiniões e que os analistas dizem, não, isto são uncharted waters, é zona desconhecida que não sabemos o que dá, de facto há um perigo, mas também ninguém sabe a resposta. É mentira, eles sabem todos perfeitamente que vai arrebentar. Conto-vos diretamente o que me diz um amigo do amigo meu que trabalha comigo, que trabalha na finança nos Estados Unidos. E eu pergunto assim ao meu amigo, tu conversas com o teu amigo e pergunta-lhe se ele acha bem o que estão a fazer. E ele diz, converso, sim senhor. Então o que é que ele diz? De facto, o que nós andamos aqui a dizer, que o dólar é que representa um perigo, isso é verdade. E ele diz, o meu amigo também fala nisso. Então o sistema financeiro continua todo a viver da emissão de moeda e felizes e contentes, sim. E continua a praticar as mesmas coisas há 6 anos, sim. Então mas ele está consciente que isto vai arrebentar. Está. Então, mas porquê é que ele continua? Porque ele diz-nos, assim, à boca pequena, diz-nos que estão todos a tentar enriquecer, rapidamente. E quando enriquecer, depois quando se rebentar o problema já não é com eles. E é esta a ideia que eles têm. Atenção, isto é uma coisa que parece que é lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver connosco, mas é um perigo enorme. Nós chegamos a uma situação surreal que é assim. Reparem bem no noticiário internacional. Cada vez que nos Estados Unidos agora surgem os indicadores do nível de emprego e eles melhoram, as bolsas caem. Que coisa tão estranha. Então não é que o indicador que seria bom porque a economia está mais pujante implica uma queda da bolsa. Pois é. Cai porquê? Porque os investidores da bolsa acham que isso é o sinal decisivo para que o célebre quantitative easing acabe. Se faça o tapering, o afunilamento daquela emissão de moeda. E vejam como se subverteram todos os princípios da boa e sã economia e do bom e são financiamento à economia. Quem me ouve dizer este discurso que defende outra matriz diz assim, tu estás enganado, estás completamente enganado, porque os Estados Unidos resolveram o problema dos bancos, já não têm as imparidades, as empresas estão cheias de dinheiro e, portanto, tu estás enganado. Eu respondo sempre isto. Eles estão cheios de dinheiro, estão sentados em pilhas de dólares. Que de um dia para o outro, de uma semana para a outra, os investidores percepcionam como não valendo nada e aquilo cai, mas rapidamente e sem ninguém perceber, desvaloriza. É assim que se deu. Foi assim que se deu todas as crises de moeda no mundo. Todas. Não há nenhuma que tenha sido previamente anunciada por pequenos sinais. É de repente. E é o que pode acontecer. Eles continuam com aquela vida. E eu acho que aquilo não é vida para ninguém. É, de facto, um perigo enorme. Nós aqui nesta matriz olhamos para nós todos e dizemos assim, a Sra. Merkel exige austeridade, só pensa em austeridade. Eu continuo a pensar, e isso choca diretamente com as teorias políticas que defendem exatamente o fim da austeridade, continuo a pensar que ela tem razão. A matriz fundadora de uma saúde, de uma moeda, tem que ser emitir dinheiro na medida em que ele representa a criação de riqueza. Se não há criação de riqueza, não se pode emitir dinheiro. Quem quebra esta equação, a longo prazo está a minar tudo. Os ingleses perceberam isso. Reparem como nós vemos manifestações contra a austeridade em Inglaterra. Cortes no ensino e algumas coisas já aparecem. Porquê? Porque eles perceberam isso, mudaram de vida. Depois há outra razão que se deve reduzir isto. É que a moeda inglesa, apesar da muita influência que ainda tem no mundo, é uma moeda limitada, representa 89% do mercado de moeda mundial. E eles sabem que se continuassem naquela vida, um dia acontecer isso, como aconteceu com o especulador dos ouros aqui há uns tempos. É a mesma coisa. Pode acontecer que de repente desvalorize muito. Ela já desvalorizou bastante em relação ao euro. Mas podia acontecer que desvalorizasse, de repente eles não querem isso, perceberam o seu lugar no mundo e tiveram os livros. Os americanos continuaram o fio para a frente. Agora, vocês pensam assim, este senhor que até nem é economista, nem percebe muito de finanças, e não percebe, atenção, sou um curioso, está a dizer estas coisas e isto é um franco-tirador, isto não parece assim, isto não é bem assim, a maior parte das pessoas não fala disto assim. Pois é, procurem um livro chamado Currency Wars, Guerras de Moedas. Tem sido um top de vendas nos Estados Unidos nos últimos tempos. E aquele livro tem lá uma página, 2 páginas iniciais, que me fizeram pensar muito. A teoria do livro é que, de facto, há guerras de moedas e guerras brutais de moedas, do dólar contra o euro, do euro contra a libra, por aí fora, e
sobretudo pegar as moedas que são convertíveis, depois o yuan não é bem convertível como se a gente já mas complicado. Mas o livro parte dessa premissa para explicar que é um perigo que está a acontecer. E depois diz lá 2 ou 3 coisas muito concretas que vêm ao encontro daquilo que eu tenho andado a ouvir e a ler nas notícias das agências internacionais, que são coisas que aparecem e desaparecem assim, não fazem parte do nosso noticiário emocional, mas que me fazem pensar. A União Indiana tem andado a comprar ouro. Os chineses têm andado a comprar ouro. Ainda também nos países ocidentais, no sul da Europa, que estão a vender ouro, as famílias estão a vender aquilo ouro. As nossas exportações têm uma boa quantidade de exportação de ouro. Onde é que ela vai? Não vai para os Estados Unidos, neste caso, vai para aquelas zonas do povo. Porquê é que eles estão a fazer isso sem ser declaradamente? Interroguemos-nos todos sobre isso. Será que eles têm medo que a dia destes tenhamos que voltar a um padrão ouro, porque já ninguém acredita nas moedas, nomeadamente no dólar? Estas coisas parecem muito teóricas, parece que não nos dizem nada, mas nós já vimos muitas coisas ao longo da nossa vida. E dos nossos pais e dos nossos avós. Estes perigos não estão afastados. Apesar de nós pensarmos que vivemos num tempo em que as guerras são impossíveis, as desvalorizações brutais de moedas de um dia para outro são impossíveis, a instalação de uma ditadura na Europa é impossível. Portanto, nós temos na SIC Notícias uma frase que há uns tempos, agora não temos, já foi há uns anos, que é uma frase que não sei qual é o autor, se alguém souber que me ajude, que é: o grande erro dos tempos modernos é julgar que as coisas passadas se tornaram impossíveis. Tal e qual. Obrigado. Isso continua a ser extremamente válido. Portanto, eu acho que temos todos que ter juízo. Eu acho que esta ideia de que a senhora Merkel é uma ditadora e que não pode ser, é errada. Agora, se me perguntarem assim, mas as soluções intermédias que apontam para o equilíbrio e para o bom senso devem ser seguidas? Devem. Tradução. O próprio Presidente da República falou, embora não diretamente, de uma emissão conjunta de o António José Seguro fala da cultura das eurobonds. Eu sempre defendi isso, há muito tempo que defendi isso. Com um contrapeso em medida, a emissão de dívida em conjunto, essa sim pode ajudar os países que precisam de ajuda, sem ser necessariamente por um programa de resgate, ou uma continuação deste programa de resgate, ou um novo, que esse sim leva a uma condicionalidade brutal. Este tipo de soluções, em boa medida, é aquilo que numa união monetária, como são os Estados Unidos, está em vigor. A dívida em conjunto, não é? Se fosse a Califórnia a dívida, neste momento estava falido, como sabem. Tens uma pergunta? Eu vou responder. Eu queria aproveitar o momento para citar uma análise que fez, uma coragem que tem por processo de comunidades cá fora, por isso eu teria muito a pensar e o desafio que gosto das análises, mas quando o povo quando não temos qualquer qualificação, nada se resolve. Vou-te explicar. O que é que eu queria lançar? Primeiro ponto, eu julgo que não há dúvida que há 2 vetores que se têm falado imenso, que é a competência e a seriedade. Quer dizer, sem competência e seriedade, ninguém faz nada de nada. Quer dizer, as crises das empresas, as crises dos governos, é uma crise de competência e uma crise de seriedade. Como é que se resolve, digamos, qual há de ser o terceiro vetor que eu acho que devia ter sido mexido e que ainda não foi? É rigorosamente o sistema de informação. Nós vivemos num sistema de informação, não de formação, mas de informação. O que é que quer dizer com isto? Quero dizer que os mídia, que são as pessoas que influenciam, nós temos a população que temos. Não temos tempo de formar licenciados, estamos a formar em catadupa licenciados, uns que fogem porque não vêm cá futuro. Qualquer dia nós somos um país de desempregados. Porque cada um vai pegando mais impostos, então, portanto, lá fora, nós podemos correr o risco de ter uma grande mancha de desempregados. E os competentes estão lá fora, quer dizer, que há pessoas competentes e empregadas. Agora vamos olhar para o cima do restante da população, e eu gosto muito destas análises, porque sou ligado a uma empresa de recursos humanos, olho para as pessoas e digo assim, há aqui um conjunto de pessoas que, de facto, não vão a tempo, mas vão continuar a votar. Quem é responsável pela votação desta gente? É a informação que recebe dos mídia. O Dr. José Seguro é um exemplo, vou pegar no seu exemplo, de facto não tem acrescentado nada. Bate uma tecla, parece quase outras pessoas do passado, uma tecla, Quanto tempo de antena é que ele tem? E quanto tempo de antena é que se dá a pessoas competentes? Porquê é que não se reduz o tempo? Porquê é que não se forma as pessoas para votarem conscientemente? Eu vou ver estas autárquicas, eu tive a oportunidade de me pedirem uma pequeníssima colaboração para um plano autárquico. E eu achei curioso, dei por curiosidade, mas fui analisar os outros planos. É uma tristeza completa.
E nas autarquias estamos a gastar 31 milhões de euros dia. E quem é que vai ser? Vamos ter a competência e a seriedade digamos, das autarquias para estas eleições? E como é que, se eu for ao escutar, quem é que vai votar? Eu perguntei à empregada de casa, quem é que vai votar no Porto? Filipe Menezes é o melhor. Será que é o melhor? Repare bem. Porquê? Porque a cobertura que os mídias têm dado é muito grande. Portanto, os mídias têm um papel muito importante, em meu entender, em fazer uma viragem. Isto está na vossa mão, fazê-lo. É fazer uma viragem e, de facto, cortar o tempo de antena àqueles que batem uma tecla que não leva a lado nenhum e dar uma tecla e bater a tecla daqueles que fazem. Ou são os jovens talentosos, ou são os homens de sucesso. Nós fizemos propostas, nós, Randstad, fizemos propostas concretas ao Governo para o Governo ter ações empreendedoras. Porquê é que não há de ter? Porquê é que há de reduzir? O Governo pode ser empreendedor, tem que saber gerir, tem que saber procurar pessoas competentes. E as pessoas que estão no Governo não são competentes. Estão acomodadas, que é um bocado diferente. Então é uma competência. Quer dizer, tem que se disputar. E a informação, se começarem a disputar, eu estou convencido que nós encontramos um caminho que não é único, se calhar, que leva a bom fim, mas é uma boa aproximação para isto. E, portanto, deixo o desafio para si. Faltou uma parte da sua pergunta que eu antecipo, que está no seu cérebro, no seu pensamento. Diria. O senhor não disse assim. Faltou-lhe dizer uma parte na sua pergunta, na sua formulação, que está no seu pensamento e não o verbalizou. Foi, vocês, jornalistas, só dizem desgraças. Exato. Vocês só põem Eu não quis ser tão drástico. Estava no meu pensamento dizer. Se eu reparar e ver quem são os médias de justiça, repare, já vamos ver os vídeos que têm acesso. O que é que se quer? O sensacionalismo. É o crime, é isto, é aquilo, é explorar. E é explorar muito. Eu acho que é uma parte importante. Agora vou responder a todos os pontos que formou, incluindo aquele que eu ajudei a formular. O ponto crítico, efetivamente, é este. É que se os mídias virarem esta alternativa... Eu lembro do ministro... Desculpe só, esta pequena parte... Para mim é um prazer, não sei. Eu era diretor-geral da IBM no Norte quando convidamos uma vez para uma reunião anual o professor Luís Pereira para fazer uma palestra de motivação à população. Foi interessantíssimo. Foi uma coisa maravilhosa, porque foi a primeira vez que nós tivemos uma medalha olímpica. E uma das coisas que ele citou muito na sua exposição foi dizer: já viram o tempo que dão ao futebol? Já viram o espaço dos jornais todos desportivos? Quanto tempo é que está o atletismo? É uma coisa ridícula. E já viu a projeção que nós temos? Eu agora digo a mesma coisa. Há tanta gente competente, se derem espaço e tirarem aos outros, as pessoas que vão votar melhor e mais acertadamente. Senão, a política está queimada um bocado difícil. Muito obrigado. Vou responder ponto por ponto, incluindo aquela formulação que não fez e que eu fiz. As pessoas olham sobretudo para as televisões com um filtro que é diferente de tudo o resto, sobretudo para as televisões, mas é da imprensa em geral. Só vão desgraças. Eu vou explicar que não é assim. Vou explicar com dados concretos. Primeiro, os nossos noticiários abrem de facto a factualidade, aquilo que eu chamo de factualidade pura e dura, que é praticamente igual em todas. Aliás, há pessoas que perguntam: vocês combinaram os outros? E nunca combinamos, obviamente, mas os temas são incontornáveis, estão aqui. E tem que se dar, porque aquelas coisas existem. Porque os titulares da ação política, por muita agenda que tenham e por muito que queiram prejudicar o país, alguns, outros sejam competentes, outros sejam o que forem, são eles. E temos que dizer o que eles andam a fazer e a dizer. Portanto, é incontornável. Agora convido a analisar os nossos noticiários em duas perspectivas. Primeiro, onde é que está mais audiência? É no início dos jornais às 8 ou é às 9h10? Eu respondo. É às 9h10. Tem mais 30% ou 40% de audiência média. E, se quiser, depois dou os dados todos. O que eu estou a dizer é factual. E agora digo assim: compare os 20 minutos iniciais dos nossos noticiários com a segunda parte. E veja se na segunda parte não estão lá muitos exemplos de boas empresas que exportam, que fazem agricultura nova, que foram à vida, de empresários que se lançaram, que não quiseram sair da crise. Se estão lá. E se não estiverem lá, estão no Cinco Notícias, em programas específicos, sucesso.pt e outros que nós temos. E pessoas que eu convido para o meu espaço, por exemplo. Mas eu tenho uma dupla responsabilidade, que é... Quando eu tenho um estabelecimento, aquilo que eu ponho na monta é aquilo que eu vendo com maior facilidade. Aquilo que eu tenho no estoque não está bom. É um bom ponto, mas eu respondo assim. O senhor estudou História desde a escola primária, não estudou? O que é que o senhor recorda dos livros de História? Foram os períodos de paz ou as guerras e as batalhas? Diga-me lá.
Pronto, o que está bem não é notícia, não é um princípio de jornalismo, é um princípio da vida humana. E nós temos que o seguir. Portanto, sobre esse assunto, eu acho que é uma discussão intelectual muito interessante, nós temos a resposta. Temos que dar aquilo que mexe com as emoções das pessoas. E isso tem que estar na primeira parte do jornal. E há uma razão pela qual nós fazemos assim. Sobretudo nós na SIC e na TVI, nos jornais, é que nós não dependemos do Estado. E, portanto, nós não queremos ter a pretensão de ser os grandes educadores do povo, esquecendo o retorno em publicidade e que vai para a audiência. Portanto, desde logo por aí eu rejeito essas acusações. Eu rejeito-as eliminarem frontalmente. Porque nós não vivemos do Estado, nem na dependência do Estado. Depois há um vício de raciocínio da sua parte. Eu sempre gostei muito de ouvir a sua pergunta. Não considero que isto é uma coisa pessoal. Pelo contrário, que é dizer-me assim: vocês não deviam dar tempo de antena àqueles senhores. E agora pergunto: vocês acham que nós somos os titulares da ação política? Nós somos agentes políticos. No dia que nós fizéssemos isso, levávamos com uma queixa da CNE, e com outra queixa da ERC, e com outra queixa do Partido Socialista, e com outra queixa do senhor que quer fazer 3 pontos no Porto, que não devia estar na televisão. Acho que é um louco, que encheu a Câmara onde esteve de Bíblia, e que quer fazer o mesmo no Porto. E eu também acho que ele nem devia sequer ter cara para aparecer. Já deu o Rui Moreira à frente. Pronto. Agora, esta é a resposta concreta. Nós não somos os titulares da ação política. Nós somos jornalistas. E quantas vezes eu vou, repare nisto, quantas vezes eu vou à antena dizer que tem que se cortar nas pensões, e a seguir estão nos telefonemas e nos mails, e muita gente a puxar. E eu, no minuto seguinte, se da antena, vou à redação e marca um jornalista a reportagem sobre a mega manifestação das pessoas que protestam contra os cortes das pensões. Eu tenho essa missão também de organizar as equipas a destinar ao trabalho. Alguma vez acha que eu ia ferir o código deontológico deixando de marcar essa manifestação e pôr lá um direto? Agora, há outra coisa que as pessoas normalmente estão do lado da televisão, a recebê-la não tem bem conta. Não são disso, mas as pessoas que contam na clareza. O volume de informação que vai para o ar, sobretudo em televisão, ele tem que ir sempre para o ar, temos que ter sempre o serviço noticioso. E aquilo que em quantidade vai para o ar, muitas vezes, é o sindicalismo, e então, se falarmos naquele Nogueira da frente para o final, está sempre. E a Avoira. E acha que eu não sei isso? É claro que eu sei, mas acha que eu vou cercear ou censurar uma iniciativa deles não bacana? Ou eu, ou Henrique, ou alguém que esteja nesta área. Não podemos, dá código. E depois diz-me assim: mas eles podiam lá estar 1 minuto e não 20. Agora vou dizer a outra parte que as pessoas não têm noção. Sabe que em relação à exposição de cada instituição, ou pessoa, ou agente político, económico ou social, muitos beneficiam por estarem sempre presentes. E muitos beneficiam porque não estão presentes, por falta de comparência. E os competentes, muitas vezes, estão ocupados a fazer o seu trabalho e não querem saber dos jornalistas. E quão saudável é isso? Eles têm que fazer o seu trabalho e não querem estar na tal exposição diária. Também é verdade. Os políticos que estão concentrados a fazer as coisas efetivamente importantes, às vezes nem podem aparecer. Estas histórias das negociações das extensões de liberdades, por exemplo, que o Vítor Gaspar não vou fazer. Há parte para dizer, muita gente se há de lembrar dele e valorizar o que ele fez. Deixou-nos dinheiro suficiente para durante o ano resolver as emissões de dívida. Essa parte, que é perder por falta de concorrência, porque ou os próprios têm mais a fazer, ou porque a natureza do seu trabalho não lhes permite estarem em exposição permanente, também é verdade. E se calhar, e são muito competentes, com certeza. Tudo isto tem que ser um jogo de equilíbrio, que quem faz comunicação tem que pesar e a cada momento fazer o exercício que é responder às solicitações e ter presente sempre o equilíbrio. Dir-me, mas o resultado final é desequilibrar para alguns. Pois é, mas essas são regras do jogo, não podemos fazer de outra maneira. E em relação ao jornalismo propositivo, devo dizer que o nosso grupo faz muito jornalismo propositivo.